Olá, querido estudante do sexto ano. Que bom ter a sua companhia neste momento, na nossa aula, onde, de forma muito carinhosa, de forma muito especial, olha o nosso assunto, olha o título da nossa aula de hoje. Nós, não é isso? Olha bem, corpo humano, o seu corpo. Então, atenção no ver, no ouvir e, de repente, no escrever também. É muito importante, pessoal, ouvir e falar, isso vai me ajudar. E rapidamente fazer a sua anotação. Então, tem esse hábito. Hora da aula, preciso também, além da minha concentração, papel e caneta. Então, vamos começar, não é isso? Bom, você, um corpo humano lindo, maravilhoso, especial, rico. Este corpo humano, ele é organizado em níveis. Vamos ver que níveis são estes? Para nós chegarmos no primeiro nível, olha o que a gente vai pensar. O corpo humano, ele é um conjunto de estruturas que funcionam. Olha que eu até chamei a atenção dessa palavra. Que funcionam de maneira harmoniosa para o bem-estar do organismo como um todo. E é assim mesmo. Nosso organismo, nosso corpo, ele é formado de várias partes. E estas partes, elas não competem entre elas, não. Mas elas trabalham, porque é assim que a gente consegue realizar todas as nossas tarefas. O funcionamento do nosso organismo é porque esses níveis, essas partes, funcionam de forma harmoniosa. E quem ganha com isso? O nosso corpo como um todo, porque essa harmonia é para gerar um bem-estar no nosso organismo, tá? Então não esqueça, o corpo humano é um conjunto de estruturas que funcionam de maneira harmoniosa para o bem-estar do organismo como um todo. Mas nós precisamos, nós podemos, devemos colaborar para que isto ocorra da maneira mais saudável, mais positiva possível. Então, existem algumas atitudes minhas, atitudes suas, que vão colaborar. Quais são, gente? Algo óbvio, eu diria óbvio. Higiene, exatamente, higiene com o seu corpo, né? O seu banho, a escovação dentária, tá? O cuidado com a sua roupa, tudo que vem lembrar higiene, limpeza é importante. Boa alimentação. Ah, eu não gosto disso, ah, eu não quero aquilo. O que é importante, o que é saudável para o meu organismo? Então, a boa alimentação é imprescindível, ajuda médica, porque existem problemas que nós não conseguimos sanar, nós não conseguimos identificar. Então, sempre que necessário, buscar ajuda médica, lazer. A gente também precisa de lazer, não é só estudar, 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 estudar. A gente tem que ter um momento de descontração, nosso corpo precisa. Bom sono, o sono da noite, ele é um sono restaurador. Então, é importante desligar o celular mais cedo, desconectar aí, deixar o computador, deixar o celular, ter um sono que vai restaurar o organismo para o dia seguinte. Boas companhias. Olha, é importante você ter boas companhias e você ser boa companhia de alguém. Isto também traz um bem-estar ao seu organismo. Boa postura. Lembra das vezes que os seus pais ou seus professores... Eu mesmo sou uma que
cobro dos meus meninos e das minhas meninas? Assenta direito, não é? Por quê? Hoje você está super jovem, super saudável na postura, mas você acha que você vai ficar nessa idade para sempre? Não vai, né? Então, os hábitos, a postura vai causando, pode causar, né? Certos problemas e futuramente você sentir aquela tristeza. Eu podia ter escutado quando eu era corrigido. Assenta direito, olha a postura, olha o ombro, né? Na hora de assistir televisão, o tempo todo. Pensa, além de ficar muito mais elegante, né, gente? Beber água. Não esqueça, é importante. O nosso organismo, a água é a substância que existe em maior quantidade nele. Isto mesmo. E você precisa fornecer este líquido maravilhoso, esse líquido vital ao seu organismo. Então, estas são algumas atitudes que vão colaborar para o bom funcionamento das partes que constituem o seu corpo. Já faz isso? Ótimo! Continue! Tem alguma dessas ainda que você não faz? Mas eu sei que a partir de hoje você vai ficar atento e vai colaborar, não é isso? Muito bem. Gente, olha que fantástica esta imagem. Poderia ser você, poderia ser eu, né? Abrindo o que é que me compõe, quais os níveis que eu tenho. E aí, você conhece bem o seu corpo? Já parou para pensar? Gente, eu conheço bem o meu corpo? Eu escuto o meu corpo? Claro que eu conheço, né, Delma? Eu sei que aqui estão os olhos, eu sei para que servem os braços. Ah, tá. Olha só, você sabe do que o seu corpo é capaz? Ah, eu não consigo aprender isso não. Ah, eu não sei fazer isso não. Quem fica falando essas coisas não sabe do que o corpo é capaz, porque o corpo tem um órgão chamado encéfalo, e nesse encéfalo, isso é um nível que a gente vai falar depois. Eu só quero adiantar aqui, porque tem pessoa que tem um negócio de eu não sei, eu não aprendo. Sabe sim. Quem fala isso é porque ainda não sabe do que o corpo é capaz. Você sabe do que o seu corpo precisa? O seu corpo precisa de higiene, de água, de boa alimentação, de lazer, de boa postura, de carinho, de aceitação, de valorização e de algo a mais. Como o seu corpo está organizado? Esta pergunta está relacionada, né, está amarrada ao título da nossa aula. Como o corpo está organizado. Por isso que eu trouxe esta imagem que eu particularmente achei bacana para a gente perceber, para a gente compreender melhor isto aí. Então, para que pudesse conhecer, estudar, chegar no menor nível do nosso corpo, do organismo como um todo, foi preciso inventar um instrumento que permitisse ampliar imagens. Já falou o nome desse instrumento aí? Na sua escola tem? Já utilizou? Esse instrumento é o microscópio. Exatamente. Por isso que quando a gente fala assim, este micro-organismo, tá? Então, a gente vai precisar de um instrumento que possua lente para ampliar o tamanho do material a ser estudado, a ser conhecido. Por quê? Quando ele é microscópico, significa que eu só vou conseguir informações, eu só vou conseguir conhecer se eu utilizar um aparelho. Os microscópios são de vários tipos, eles têm alcances variados também. Eu trouxe este aqui, é um simples, né? Trouxe esta imagem só para chamar
a nossa atenção. Que instrumento é este? Você foi esperto e já respondeu, né? É um microscópio. Qual a sua utilidade? Já falei aqui, agora você que vai falar. Qual a utilidade do microscópio? Não ouvi. Muito bem, joia! O microscópio ele vai ampliar a imagem do objeto que eu preciso enxergar, né? A invenção do microscópio foi fundamental para conhecer e estudar o corpo humano e seu funcionamento. Vamos lá, gente. Olha, que coisa mais linda! Célula. A célula é o menor nível de organização do corpo humano. A célula, ela é a unidade, né? Então, a unidade. Quando eu juntar, quando eu ligar mais células, aí já não será unidade. Então, esse conjunto de células formará um outro nível que a gente vai falar depois. Hoje o nosso objetivo é o nível da unidade, tá? Esta unidade é denominada célula, que compõe os seres vivos. Então, por isso que veio essa informação. Ó. A célula é a unidade que compõe os seres vivos. Então, é o menor nível de organização dos seres vivos. Você tem trilhões de células no seu corpo. Por quê? Você precisa de microscópio para se ver? Não. Você, eu, né? O corpo humano, ele é visível. Então, ele já é o maior nível aí de organização. Gente, as células, elas não são todas iguais. As células, elas têm formas diferentes e as células, por terem formas diferentes, elas desempenham funções também diferentes. Está relacionado, tá? A forma com a função que ela desempenha. Aí na imagem, nós temos alguns desenhos que lembram células do nosso organismo. Como foi possível chegar a esses desenhos? A partir da observação da célula no microscópio. Então, a partir dali, foi possível fazer o desenho. E aí fica mais fácil para nós. E as células, elas têm nomes diferentes também. Então, é célula, mas esta célula que tem essa forma e desempenha essa função tem um nome, a outra que tem outra forma e outra função desempenha, tem outro nome. Vejamos alguns aqui. Esta célula é a hemácia, é o glóbulo vermelho do nosso sangue. Olha o formato dela. E qual a função que ela vai desempenhar? Ela está no sangue e ela vai levar o oxigênio que você inspira, né, para as outras células do seu organismo, tá certo? Então, as hemácias ou os glóbulos vermelhos têm esse formato arredondado para ficar mais fácil ela ser transportada na corrente sanguínea. Esta célula aqui, um miócito, esta célula, ela faz parte dos músculos, né? O que a gente chama a carne do nosso corpo, os seus músculos. Olha aí no seu braço, né? Como é que ficou altinho quando você fez essa posição, tá? Então, por causa do formato da célula que constitui os músculos, o miócito. Essa célula toda poderosa, bem estendida, toda estrelada, olha as formas, gente, bem diferentes, né? Então, esta célula, ela é denominada neurônio. Os neurônios, eles estão espalhados em todas as partes do nosso corpo, tá? É uma célula, a função dela é perceber o que tem no ambiente, tá? Por isso que você pisou no prego, ai, senti dor, né? Cortei, tá? E outras informações também. Nossa,
Olha que comida cheirosa. Então, esse cheiro aí, os neurônios estão relacionados a esta função. Célula epitelial. A célula epitelial, ela forma aí, ó, a pele, né? Ela está presente na superfície do seu corpo. Ela vai oferecer proteção, tá? Aqui deste lado, a gente tem um leucócito. O leucócito também é uma célula que está presente no sangue. O leucócito, ele não transporta gases, não. Qual célula que vai transportar oxigênio? Hemácia, que é a célula do sangue também. Além da hemácia lá no sangue, tem o leucócito. O leucócito, ele é guardião. O leucócito, ele vai ajudar na defesa do nosso organismo. Isso mesmo, eu estou gripado, né? O vírus da gripe. Os leucócitos, eles estarão ali trabalhando porque a gente viu lá anteriormente que o nosso organismo é formado de diversas partes que trabalham para o nosso bem-estar. Então, os leucócitos, eles vão ajudar a manter esse bem-estar do nosso organismo. Muito bom. Vamos seguir. Alguns seres vivos são visíveis somente através do microscópio. Comentamos isso. São seres microscópicos. Estes seres são constituídos por apenas uma célula. E aí eles são classificados como seres unicelulares. A gente não viu lá que célula é a unidade? Então, eles são seres unicelulares, tá? Temos alguns aqui que você nem precisa ficar preocupado do nome. Eu quero que você saiba que nem todos os seres vivos têm a mesma quantidade de células. Alguns têm apenas uma célula, tá? A gente tem aqui um paramécio, a ameba e aqui a gente tem uma alga, tá? São seres que a gente só consegue enxergar através do microscópio. E, assim como nós, outros seres são formados por muitas células. Então, eles são classificados como seres pluricelulares, né? Ao plural. Então, eles são formados por muitas células. E aí, a gente consegue enxergar a olho nu. Quando fala assim que consegue ser observado, ser percebido a olho nu, significa que eu não preciso de uma lupa, não preciso de um microscópio, eu não preciso de uma lente de aumento. Então, temos aqui, ó, várias imagens de seres vivos pluricelulares, e você também, eu também, né? O professor Fabrini também. Então, nós somos seres vivos pluricelulares. Viu que aula gostosa? Já acabou, mas não fica triste não. Você aprendeu, olha aí, reforçou os cuidados que o seu corpo precisa ter, reforçou o valor que o seu corpo tem. E me conta aqui, deixa eu ver se aprendeu mesmo. Qual é o menor nível de organização do seu corpo? Muito bem, a célula, isso aí. E aí a gente falou, né, formatos de células, nomes de células, funções, seres que têm uma célula, seres que são constituídos por muitas células. Adorei a sua companhia. É assim mesmo, tá joia? Olha, não disperse, fique atento, persevere, acesse as nossas atividades na plataforma SMED-GV. Vai aparecer aí, ó, na tela um QR Code. Então, aponte a câmera do seu celular, aí no canto da tela. Também acesse as nossas redes sociais. Se você já o faz, continue, né? Se inscreva no nosso canal do YouTube SMED-GV e você poderá rever não só esta aula, como outras que você precisar. Tá joia? Te aguardo na próxima. Beijo!